fomos ainda sem o Arana e conseguimos uma grande vitória. Tem nada decidido, tá em aberto. Mas o pessoal que achava que o Atlético nem sairia vivo do Maracanã, inclusive alguém aqui no programa que apostou comigo 2 gols de frente, não é, senhor Thiago? Né? Queria, não, te dou 2 gols, se ficar 2-0 pro Flamengo, você ainda ganha a aposta. Quer dizer, achou que ia ser 3. E eu apostei aqui ao vivo. Então não só quero uma retratação, como eu quero que você pague a aposta. Eu pagar. Nação flamenguista, o Flamengo perdeu o jogo para o Atlético Mineiro, né? 1-0, né? Um gol ali que o Flamengo deu de bandeja o gol, o Atlético Mineiro não criou nada para fazer o gol. O Flamengo foi lá e deu o gol. Isso aí é um fato, né? Mas faz parte, pessoal. Isso aí o Flamengo já sabe, né? O torcedor flamenguista já sabe. É o estilo de jogo. Vai acontecer um jogo ou outro de errar, de sofrer o gol. Mas é o DNA do Flamengo. Fazer o quê, né? Mas os atleticanos têm a consciência, né? O Flamengo tem o melhor time. O Flamengo tem o melhor elenco. O Flamengo tem o melhor treinador. E que o Flamengo pode ir em Minas e trazer o resultado de lá, né? Eles têm essa plena consciência, né? E eu também acredito, pessoal. Também acredito que o Flamengo vai a Minas e vai trazer um resultado positivo, né? Vai surpreender muita gente, né? Inclusive, talvez nesse jogo aí da volta, né? Entre Arrascaeta, entre Jorginho, né? Sem sombra de dúvida, né? Os atleticanos sabem que foi uma vitória gigantesca, também concordo. Ganhar do Flamengo no Maracanã não é fácil, mas também eles têm a consciência que vai enfrentar um Flamengo mordido, um Flamengo que tem um elenco qualificado, um Flamengo que estreou vários jogadores e os jogadores responderam dentro de campo. Inclusive os atleticanos estão preocupados aí com Samuel Lino, né, que destruiu o jogo. E sem sombra de dúvida, a esperança, a expectativa é que o Flamengo volte de Minas com a classificação. Vamos ver um pouco da empolgação, mas também da preocupação dos mineiros, né? Créditos do vídeo vai para os donos da bola de Minas, TV Band de Minas, link na descrição. Vamos acompanhar aí, pessoal. Mas não, era o Atlético, nem o VAR foi chamado. O presidente tem toda a razão de reclamar, como o Everton também falou para mim. O Everson falou para mim também, é pênalti, claro. Mas enfim, uma vitória aí para poder mostrar que pênalti. O Flamengo tem que entender e respeitar o Atlético. Eu vi a coletiva do Felipe Luiz, e ele falando, né, que alguns jogadores ficaram no banco até por uma opção dele, mais pela opção do jogo. Não colocou o Bruno Henrique, não colocou o Arrascaeta, tudo bem. A torcida do Atlético agradece, o Atlético agradece, né? Toda arrogância é castigada, né? Achou que por bem poupar jogadores, vou usar o termo poupar, mesmo que tem gente aqui que não gosta, que esse poupar jogadores, a gente não. Nós ainda fomos sem o Arana e conseguimos uma grande vitória. Tem nada decidido, tá em aberto. Mas o pessoal que achava que o Atlético nem sairia vivo do Maracanã, inclusive alguém aqui no programa que apostou comigo 2 gols de frente, não é, senhor Thiago? Né? Queria, não, te dou 2 gols, se ficar 2-0 pro Flamengo, você ainda ganha a aposta. Quer dizer, achou que ia ser 3. E eu apostei aqui ao vivo. Então não só quero uma retratação, como eu quero que você pague a aposta. Eu pagarei a aposta ao vivo. Ah, bom. Ô, Guto, tá aqui o que eu tenho que entregar pro Breno. Foram R$50 apostados. Ó, tá aqui, ó, 10. Raridade velota hoje em dia. Ele teve que ir no banco sacar, ainda tem trabalho 20, pra ele. Mais 20, ou seja, R$50 para entregar meu amigo Breno. Vou levantar aqui e vou entregar o meu amigo Breno. Aproveite que eu sei que é uma raridade você ganhar qualquer tipo de aposta. Não. Eu quero fazer uma outra aposta com você. Isso é bom. Não, isso é bom. Não, toda vez que eu aposto eu perco. Eu cansei. Vamos dobrar a aposta na classificação. Conversa com o meu dealer. Vamos dobrar a aposta. É interessante. Dobrar a aposta é interessante. Que tal? Que é? Quer dobrar a aposta na classificação agora? Você Cara, não estava tão confiante. Eu não sei se você entendeu, mas se houver a classificação, eu tenho que fazer um programa de sunga branca. Imagina, eu fazer um programa de sunga desmoralizado e te pagar R$100. Por que não? Na sua frente. Beleza. E te pagar R$100. Por que não? Eu não quero. Não, então beleza. Então vamos pegar Amarelou. Não, mas amarelei mesmo. Amarelou. Tô mentindo. Amarelou. O time não tava jogando o que jogou ontem,
não, Breno. Aqui, ó. Nada não jogou melhor essas do que bolas, isso, não. senhores. Nada melhor do que isso. Flamengo entregou 50 um gol. conto. Não se importa, O Breno se propôs aumentar a aposta na classificação. Mas como o Thiago tinha quero 2 gols, o Thiago tinha, só para todo mundo entender em casa, tá? O Thiago tinha proposto pro Breno assim, ó, eu sou Flamengo, você é Atlético, eu te dou 2 gols. Ou seja, se o Flamengo vencesse por 2-0, se o Flamengo ficaria vencesse por 0-0, ninguém ganharia. 0-0, ninguém ganharia, beleza. O Thiago só ganharia a aposta se o Flamengo fizesse 3 ou mais. Não deu certo, tá aqui, ó. É do Breno, Tá aqui, o dinheiro tá aqui, eu vou entregar. Breno. Por favor. Isso aqui, sabe o que é, senhores? É que aí eu quis dobrar a aposta, na classificação não quis, porque nada Peguei, dobrei a aposta. Ah, é? Dobrei a aposta. Tá topando? Pensei que agora... Não, então vamos voltar pra lá. Então o dinheiro volta pra você. Tá semana que vem ele vem pra cá. É o programa Tentação. Hoje mudou um pouco o programa. Então tá aí. Tentação, tu topa tudo por dinheiro. É isso. Mas você já parou pra pensar? Assim, o Atlético classifica, que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que não. Vai ser legal eu pagar 100 reais pro Breno. Não, ver você de sunga não vai ser Mas, legal. para pra pensar, eu tenho que ficar de sunga aqui, completamente de sunga branca, que eu ainda fui... Você não vai fazer isso com a gente o programa inteiro. Se vier acontecer, você vai Vai estar acontecer. Tá, Nós vamos beleza. no dia o Murilo decide. Beleza. Eu tô muito happy hoje, falando de mim, um jogo importante pra cacete desse, Pois falando é. de mim. E eu tenho que pagar 100 reais pro Breno, cara. Tá. Então vamos seguir. A resenha é boa, a brincadeira é boa. Mas olha só, uma curiosidade: foi o primeiro gol do Atlético com a bola rolando nas últimas 6 partidas. Flamengo entregou o gol. O ataque tá deixando a desejar, o que tá acontecendo? Ou o Cuca tá colocando a casa em ordem? É melhor analisar por esse lado. Boa tarde, Valuzão. Boa tarde para vocês, demais companheiros aqui no estúdio, a quem nos assiste. Você é prova de que mesmo nos momentos mais difíceis do Atlético, com relação à falta de volantes, que ainda existe para mim, apesar do Atlético ter feito o jogo que fez ontem e um placar realmente gigantesco, né, em se tratando de uma Copa do Brasil, Flamengo, mais de 65 mil presentes ontem no Maracanã. Eu falava que o Cuca poderia organizar melhor esse time. E de fato poderia. E aí, não sei se mais vitórias teriam acontecido, mas quando a gente pega aquele recorte, né, do que foi o time contra o Bucaramanga, nos 2 jogos, até na Colômbia e aqui na Arena MRV também, e o Cuca, desde o domingo, mostrou que poderia fazer melhor contra um dos melhores times do país, contra um dos melhores elencos da América do Sul, e ontem o Atlético fez isso. Então eu acho que tem a ver mais com uma organização de time, né? O Atlético ontem foi um time extremamente organizado. Eu quero chamar a atenção até, enquanto os nossos telespectadores vão acompanhando os melhores momentos, no momento do chute do Scarpa, todo mundo fala, olha quantos jogadores do Atlético no campo de ataque do Flamengo. Claro que o Atlético se defendeu prioritariamente, muito porque precisava de se defender. Novamente, muitas perseguições individuais. O Alan Franco, nesse sentido, foi muito importante. O Gabriel Menino, né, que eu reivindiquei naquele jogo contra o Bucaramanga, não entendendo por que o jogador... Gosta de ter razão, hein, negão? Não, mas é importante a gente pontuar caminhos por onde a gente passou, Thiago. Sem necessariamente... Não. Você tá aprendendo com um amigo meu. Sem necessariamente querer destacar, mas é importante a gente pontuar caminhos por onde a gente passou, Thiago. O Gabriel Menino, acho que na opinião de todos, também foi um jogador muito importante. Então, acho que o Cuca achou um caminho para o enfrentamento dos jogos contra o Flamengo. Se ele vai manter isso contra o Red Bull Bragantino, eu não sei. Eu, particularmente, manteria. Até pensando no desgaste físico, né? Porque dá para você imaginar... Pessoal, vamos ser bem realistas, né? O Atlético ganhou o jogo, ganhou. Merecia ganhar? Não. Se defendeu, jogou por uma bola. Eu até concordo, saiu mais para jogar um pouco do que o jogo passado pelo Brasileirão. Mas, pessoal, esse Atlético Mineiro é assim. Ganha um jogo difícil e perde um jogo em casa, né? Vale só vocês recapitular o último filme do Atlético Mineiro aí na Sul-Americana, né? Venceu fora de casa por 1-0 e quando chega em casa faz um péssimo jogo e perde. E é isso que vai acontecer. O Flamengo vai lá em Minas, vai fazer um grande jogo e vai conseguir a vitória, vai conseguir a classificação e vai deixar os atleticanos aí de boca aberta. Anota aí, pessoal. O Atlético vai jogar contra o Red Bull Bragantino no período mínimo possível, né? De intervalo de uma partida para outra. Rodar o elenco. Exato, vai ter que rodar um pouquinho, mas eu manteria, Lu, o mesmo sistema, até porque entendo que dessa forma, mesmo marcando muito no seu próprio campo,
é diferente de você ir marcar o adversário lá em cima. Eu tô falando potencialmente. Não acho que o Atlético tenha achado a solução para todos os jogos daqui até o final da temporada. Mas, evidentemente, contra o Red Bull Bragantino e contra o Flamengo de novo na próxima semana, eu usaria assim. Só para deixar claro pelo lado do Flamengo, o Atlético foi mais organizado do que o Flamengo os últimos 10 minutos. O Flamengo pressiona o Atlético, mas eu acho que tem muito mais a ver com a qualidade e a capacidade individual dos jogadores que o Flamengo colocou em campo. Acho que não teve nenhum traço de que o Felipe Luiz subestimou o Atlético. A gente tem que lembrar, né? O Flamengo está voltando de uma maratona, Copa do Mundo de clubes, então ele tem um elenco para administrar. Acho que isso nada tem a ver com o próprio Atlético. Pois é, pessoal, a mídia mineira discutindo esse jogo aí entre Flamengo e Atlético Mineiro, né? Eles têm a consciência, né, que não tem nada decidido. Eu também concordo, para mim não tem nada decidido. Vai ter outro jogo ali onde o Flamengo pode sair amplamente com a classificação. Amplamente. Discordo de algumas coisas que foi dito aí. Por exemplo, não é que o Flamengo subestimou o Atlético Mineiro. Não, que tem alguns jogadores que estavam precisando. De uma recuperação, né? Tava precisando ser poupado, pessoal. Isso aí é um fato. O Flamengo precisou, né, de poupar alguns jogadores. Jorginho já vinha numa recarga aí já há bastante tempo, né? Então o Jorginho foi um desses jogadores que precisou ficar de fora. Eu vejo muita gente dizer, não, que o Flamengo subestimou. Não é que o Flamengo subestimou. Porque Jorginho realmente precisava. Jorginho, Arrascaeta, são jogadores ali que foram poupados, na verdade, né? Então não é que o Flamengo subestimou. E outra coisa, pessoal, não tem nada decidido, né? Tem muita gente aí, a imprensa mineira, parte da imprensa mineira achando, foi um bom resultado? Foi um bom resultado para o Atlético Mineiro. Assim como o Atlético Mineiro também fez um bom resultado, não sei se vocês estão lembrados, né? O Atlético Mineiro fez um bom resultado na Sul-Americana, né? Fora de casa. Foi um bom resultado para o Atlético Mineiro também, né? Foi um bom resultado. Só que, quando chega em casa, perde o jogo, né? Então, pessoal, isso aí não quer dizer nada. O Atlético ganhou, podemos dizer que o Atlético ganhou o primeiro tempo, né? Vai ter o segundo tempo, né? Segundo tempo a gente vai ver, né? Se realmente vão segurar a pressão, como é que vai ser. Inclusive, eu acho que o Flamengo vai poupar no jogo do Ceará. O Flamengo vai poupar os jogadores. A tendência é que o Flamengo vá vir com um time principal só contra o Atlético Mineiro, né? Seria bom, né? Seria bom vir com o time principal só contra o Atlético, pessoal. Deixar os caras descansar, né? A gente sabe que é complicado, né? É complicado o futebol brasileiro, principalmente jogadores como o Jorginho, que fazia tempo, né, que não tinha uma sequência de jogos que ele teve, né? Podemos dizer que ele jogou quase 10 jogos aí seguidos, né? Então, foi necessário, né? Foi necessário o Flamengo poupar, né? Eu acho que o clube do futebol brasileiro que tem elenco e que pode poupar, tem que poupar, né? Claro, nem sempre você vai ver aí os times poupando, né? Porque, pessoal, vamos ser bem realistas, né? Qual é o time do futebol brasileiro hoje que tem o elenco que o Flamengo tem, né? São poucos, né? São poucos, né? É uma verdade. Então, se o Flamengo tem um elenco, se o Flamengo precisa poupar, eu não vejo dificuldade, né? Então, precisou, teve que poupar, poupou. Então, fazer o quê, né? Ok, talvez os jogadores que entraram não corresponderam, principalmente Ala e Everton Araújo. São dois jogadores que Felipe Luiz sempre vem insistindo, né? E principalmente Ala e Everton Araújo não faz. Ala até começou a jogar um bom futebol, mas no jogo contra o Atlético Mineiro sentiu demais a pressão. Não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que ele foi mal, né? Se tem dois caras que foi mal, foi eles dois, né? Foi os dois volantes do Flamengo, né? O Flamengo chegou a um momento ali que realmente estava inferior no meio campo, né? Mas é como eu disse, Atlético Mineiro, eles têm a consciência, eles sabem que não tem nada decidido, que o Flamengo pode fazer um grande jogo e sair com a vitória de Minas. Até porque acho que é um time colombiano, né? Bucaramanga conseguiu, né? Perdeu em casa e ganhou em Minas, né? Então,
Eu acho que se eles conseguirem, por que é que o Flamengo não consegue, né? Eu acho que o Flamengo tem tudo aí para fazer um grande jogo. Mas primeiro, pessoal, primeiro tem esse jogo aí decisivo, né? Contra o Ceará, né? Jogo decisivo contra o Ceará. Eu não tenho uma certeza que o Flamengo vai poupar. Precisa poupar, né? Como eu disse aqui, precisa poupar. Eu sei que muitos vão dizer, não, mas não precisa poupar. Precisa, pessoal. Jogadores que sabem que o futebol brasileiro hoje, quando você fala de calendário, acho que o futebol brasileiro é o mais complicado, né? É o mais complicado. Então, sem sombra de dúvida, precisa poupar, né? E é como eu digo, se tem elenco, se tem um elenco qualificado, por que não poupar? Agora sim, quando você não tem um elenco qualificado, aí não precisa poupar, né? Mas o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, eu acho que é mais do que justo poupar, né? Isso quer dizer que é o quê, pessoal? Deixar, não dar importância ao jogo. Não, pessoal, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, os torcedores do Atlético que achou que foi falta de respeito porque o Flamengo poupou, não. Acho que se o Atlético Mineiro tivesse o mesmo elenco que o Flamengo tem, eles teriam poupado também. Quer dizer, o Atlético eu não sei se ele teria poupado porque ultimamente o Atlético só tem disputado as Copas, né? Brasileirão é sempre ali, o ano passado foi até a última rodada ali para fugir do rebaixamento. Então eu acho que se ele tivesse jogador qualificado no suficiente no banco de reserva e se eles fossem um dos candidatos a disputar o título do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que também eles poupariam, né? Mas primeiro que eles não têm um elenco qualificado. Segundo que eles estão lá embaixo da tabela do Brasileirão. Então, ele vai dar o tiro curto ali nas Copas, né? Sul-Americana e Copa do Brasil. Mas eles têm a consciência, pessoal. Tem a consciência. Fizeram um grande jogo. O Flamengo entregou um gol de mão beijada. Vai acontecer um jogo ou outro? Vai. Isso aí faz parte. Isso aí significa o quê? Autoconfiança. É o estilo de jogo? Mas o Flamengo tem autoconfiança até demais, pessoal. Isso aí é normal o Flamengo fazer isso. Não é normal errar, né? Da forma que foi. Inclusive, eu acho que foi falta de atenção dos dois zagueiros. Não vou culpar só um. Primeiro no passe de Léo Pereira, né? Que Léo Pereira tinha do seu lado esquerdo e um jogador do Flamengo livre. Ele preferiu tocar de primeira. Ele tocou de primeira, Léo Ortiz ia saindo. Então foi erro dos dois jogadores. Faz parte, vai acontecer, como eu sempre digo aqui. Mas eu garanto que nos próximos jogos eles já vão estar mais alerta. Por quê? Porque aconteceu o erro, né? Quando acontece o erro e aparecem as críticas, o jogador já vai ficar com o pé no freio, já vai ficar mais atento. Isso aí é natural, né? Aconteceu agora, podia acontecer, podia, né? Até porque é uma competição que o Flamengo não traz como prioridade, né? A prioridade do Flamengo é Brasileirão e Libertadores. Mas eu acho que o importante é os jogadores terem a consciência, saber que o estilo de jogo do Flamengo é esse. E os atleticanos aí, eu garanto que estão com Samuel Lino na cabeça, né? Porque eu acho que, inclusive, ele vai ser titular no jogo aí do Atlético Mineiro e vai trazer muita dor de cabeça para os atleticanos, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.